Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensaremos sobre o Salmo de número 19. A palavra de Deus diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principiam numa extremidade dos céus e até a outra vai ser o seu percurso, e nada pode se esconder ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Este salmo, que é belíssimo, fala sobre dois livros, de acordo com Charles Spurgeon: o livro da natureza e o livro da revelação. O livro da natureza, obviamente, indo dos versos 1 até o verso 6. A partir do verso 7 até o verso 10, você tem a descrição da revelação direta de Deus. Na primeira parte, de 1 a 6, a revelação natural, de 7 a 10, a revelação escrita, e de 11 a 14, aquela que é a aplicação destas duas fontes de ensino na vida da pessoa que teme. Então, ao contemplar a natureza, a pessoa aprende. Ao contemplar a lei do Senhor, a pessoa aprende. E aqui nós temos, então, que a fonte de aprendizado, ela ilumina. Na primeira parte, a criação é descrita e o sol passa a ser o centro desta atenção, desta criação, de acordo com a perspectiva do salmista. E assim como o sol tem o seu percurso, e ele nasce, e ele então se põe, ele segue o seu curso e ilumina e aquece, assim a palavra de Deus também, no paralelo, ela irá iluminar o entendimento, ela irá aquecer a alma, ela traz esta luz que ilumina, que dá sabedoria, que dá entendimento, que dá perspectiva. E assim nós temos que estas duas realidades, elas se convergem na alma e no coração do ser humano, e assim são fontes de iluminação, de inspiração, de percepção daquilo que é a vontade do Senhor Deus para as nossas vidas. Spurgeon diz que, com relação ao primeiro livro, o livro natural, a criação de Deus, nós temos um livro que contém 3 páginas importantes, e ele faz referência então aos céus, à terra e aos mares, às águas. E estas 3 coisas constituem as páginas iniciais deste livro tão importante. E Spurgeon bem comenta que todo livro, por mais importante que seja, se ele perder as suas páginas iniciais, muito do seu conteúdo é perdido. E assim nós temos que o primeiro livro, bem como o segundo, eles não são coisas desassociadas, mas ao contrário, conectadas, que expressam a glória do Senhor Deus por trás da criação. Alguém já disse que crer na possibilidade de que tudo que existe não passa de
chance, matéria e tempo. As pessoas que optarem por isto, chance, matéria e tempo, ou seja, que tudo isto é obra do acaso, não existe uma mente por trás de nada que existe. Alguém já disse que para que uma pessoa creia nisto, é necessário que esta pessoa tenha fé para aceitar a seguinte alternativa: que uma pessoa tenha colocado uma bomba em uma editora e depois de tudo ter ido pelos ares, como resultado dessa explosão catastrófica, o que se tem é um dicionário com todas as palavras que o ser humano conhece, com suas definições em ordem alfabética. Para crer que tudo que existe nada mais é do que tempo, chance e matéria, obra do acaso, você e eu temos que aceitar que tudo não passa de um grande acidente como este. A explosão numa gráfica, e o resultado desta explosão é a confecção terminada, pronta para venda, de um dicionário com todas as palavras que o ser humano conhece em ordem alfabética. Em outras palavras, para se crer nisso, é necessário tanta fé quanto é necessário crer que existe uma mente por trás da criação e que esta pessoa deseja se relacionar com aqueles que creem. E eu acredito então que a questão não é ciência ou fé ou religião, a questão é ambas as coisas contribuindo para a minha decisão moral de confiar no Deus Trino de Israel ou não. Porque uma ou outra, ambas as alternativas exigem fé. Na proporção, alguém já disse, de uma chance em 10 elevada à 40ª potência. E este é um número tão grande, tão grande, tão grande, que uma chance nele foi descrita como sendo o lançar de uma moeda até o final da galáxia e atirar do planeta Terra e acertar essa moeda bem no centro. As chances disso acontecer são as chances de tudo existir como obra do acaso. E isto de acordo com matemáticos. Fascinante saber que Deus está por trás de todas estas coisas e por trás desta orquestração, dessa criação que vai do micro ao macro. Ele ainda se relaciona com pecadores e isto é maravilhoso. E eu quero deixar contigo então o Salmo 19, que fala desta criação maravilhosa, que fala desta revelação extraordinária e sobrenatural de Deus ao coração do ser humano. E na Grécia Antiga o privilégio da contemplação era apenas dos homens livres, daqueles que eram considerados intelectuais o suficiente. Mas do ponto de vista bíblico, todos nós somos convidados a uma vida de contemplação. E isto eu encontro nos versos 1 ao verso 6. Tanto o intelectual como aquele que nunca teve acesso a informações, sejam elas de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino acadêmico, universitário, quer seja uma pessoa considerada com formação acadêmica ou não, quer seja uma pessoa rica ou não, todos nós temos o direito, de acordo com a palavra de Deus, de contemplarmos aquilo que está à nossa disposição. E o contemplar das obras, das artes divinas, é algo que eu e você devemos fazer. Isso traz bem-estar para a alma, traz humildade em relação àquilo que somos, em vista daquilo que somos em relação a tudo aquilo que Deus criou. Então, o Salmo 19, de 1 a 6, fala sobre esta realidade de podermos
exercitar a contemplação, e de fato nós devemos ser assim e fazer isto. O Salmo diz: os céus proclamam a tua glória, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí ele segue descrevendo, depois de ter contemplado, observado, analisado aquilo que é a natureza e como ela fala de Deus através de si mesmo, e como que Deus usa a natureza para informar o ser humano acerca do seu caráter. O poder então da contemplação. Dos versos 7 ao verso 11, eu identifico o poder da subordinação. Quando eu contemplo todas as coisas e agora de uma maneira mais específica eu me coloco subordinado à palavra de Deus, à revelação de Deus e como ele se comunica comigo, e em obedecendo eu tenho então este prazer de alma. Como o apóstolo João diz numa de suas epístolas, os mandamentos do Senhor não são pesados. E assim nós temos o prazer de alma que nos edifica, que nos instrui, que nos capacita para a vida. O poder da contemplação, depois o poder da subordinação e por fim o poder da ponderação. E quão bom é podermos, num mundo tão confuso, tão agitado, ponderarmos as coisas e termos uma perspectiva correta da vida. Versos 12 ao verso 15. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E as palavras belíssimas então do verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E se a obra criada e revelada é misteriosa, quanto mais aquele que tudo fez. E diante dele nós nos colocamos em admiração, prostrados e em adoração. E que as nossas palavras e a meditação dos nossos lábios sejam agradáveis ao coração dele, e que ele fale palavras cada vez mais abençoadoras em nossas vidas. E assim nos capacite para uma vida agradável aos seus próprios olhos e uma vida cheia de prazeres e de humildade, como Jesus Cristo viveu. E que para este fim o Espírito Santo nos ajude. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos que em meio à correria do dia a dia e aos muitos problemas, aos muitos desafios, muitas inquietações, nós tenhamos do Senhor o poder para contemplarmos as obras das Tuas mãos, o caráter do Senhor revelado nas Escrituras e o seu propósito para o ser humano. Deus querido, que nós possamos ponderar sobre estas coisas e, ó Deus, assim desfrutarmos do poder do Senhor que vem fazer com que carinhosamente nós nos subordinemos à Tua santa vontade. E em obediência nós possamos experimentar não somente a possibilidade e o poder da ponderação, mas também o desfrutar de uma vida que seja agradável aos Teus olhos. Uma vida centrada em Cristo, uma vida fundamentada na Tua verdade, uma vida repleta de Cristo, uma vida cheia do Espírito de Cristo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor para este fim nos ajude. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos neste dia, no decorrer desta semana, ser com o seu povo aqui e ao redor do mundo. É a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.